Olá, tudo bem? Esses dias eu fiz a indicação de um filme que eu assisti e que eu achei tão lindo e tão importante que as pessoas, na realidade todas assistissem, mas especialmente as que trabalham, que estão envolvidas de alguma forma com a educação infantil. Esse meu intuito de gritar para o mundo inteiro, por favor assista. Eu fiz uma publicação indicando este filme no meu Instagram e no meu Facebook. Se você não me segue, eu vou deixar os links aqui para você. Desde já, eu deixo para você o convite para que você me acompanhe por aqueles canais também, para a gente ter esse contato mais próximo. O YouTube desabilita os meus comentários, acredito eu, pelo motivo de, vez ou outra, os meus filhos aparecerem aqui no canal. Só que lá no Instagram e no Facebook a gente consegue ter esse contato mais próximo. Além disso, deixo também meu e-mail, meu site, outros canais onde você consegue me encontrar. Hoje eu queria conversar um pouco mais com você sobre esse filme e por que eu considerei ele tão importante e tão rico para os profissionais da área da educação infantil. Quando eu digo profissionais da educação infantil, eu digo dos mais diversos profissionais. Qualquer pessoa que tenha qualquer envolvimento com a educação. Eu digo professores, eu digo cursos extracurriculares, eu digo pais, eu digo profissionais da saúde relacionados à infância, fono, fisioterapeuta, nutricionista, psicopedagoga, professora particular. Se todo mundo tiver o olhar atento e delicado daquele professor de arte, a gente tem muito mais crianças salvas por aí. Eu vou fazer essa análise primeiramente como psicóloga, visando o objetivo de um olhar técnico. Eu vou me estender um pouquinho para falar com os pais, porque eu assisti esse filme e eu pude perceber tanto o meu olhar profissional quanto o meu olhar pessoal que não deu para separar. Em muitos momentos eu enxerguei o meu filho ali. Iniciando então falando a parte técnica de toda a história. Se você não assistiu ainda o filme, eu pediria para você pausa aqui, assista o filme e depois você retorne aqui e escute as minhas considerações, porque contém spoiler, coisa sobre o filme que para pessoas que queiram assistir sem ter escutado da história, talvez eu estrague um pouco a sua expectativa lá. Retomando e recapitulando um pouquinho a história, nós temos lá uma família, da qual esse pai é um pai muito enérgico, muito exigente e pouco carinhoso, eu diria assim. Ele não consegue fazer com que as emoções transpareçam ali naquela relação, algo que eu diria que mais antigamente nós teríamos até aqui na nossa cultura. Hoje eu vejo muitas famílias mudando o seu estilo educacional. Não sei como está lá na Índia, que é onde o filme foi gravado e se passa e retrata, mas aqui nos dias atuais eu diria que já não é a maioria das famílias com quem eu costumo conversar no meu dia a dia, nos meus atendimentos de orientação parental. Eu diria que aquele modelo de criação de filho está cada vez mais distante das crianças com quem eu tenho algum tipo de ligação profissional, e eu agradeço muito a Deus por isso, por esse novo ciclo de educação infantil que se instaura na sociedade, porque eu acho que ele é emocionalmente muito mais benéfico para o ser humano no seu futuro. Mas lá não é o que a gente tem essa visão de um pai muito enérgico, muito rigoroso, o qual tem muita dificuldade em demonstrar afeto, carinho para os seus filhos. Isso fica bem nítido não somente com o Ishan, que é quem apresenta as dificuldades escolares, mas com o mais velho, para quem assistiu naquele momento do torneio de tênis, onde o menino perde e tudo que ele precisava ali era o quê, gente? Era um abraço, era um reconhecimento, era um conforto,
era sentir o porto seguro dele ali, né? E não é o que ele recebe. Ele pede desculpas pro pai por ter ficado em segundo lugar no torneio. Aquele momento também é um outro momento que minha garganta trava. Aliás, quando eu postei no Instagram, eu falei para as pessoas: pegue a pipoca, o lenço de papel, enche o coração de amor e vai assistir. E teve gente que escreveu para mim: pegue o rolo de papel, porque realmente o filme te convida a pensar e a se emocionar em tantos momentos que um rolo de papel é bem-vindo. Talvez você não vá usar inteiro, mas você não vai se arrepender de carregar, sabe assim? Ele tem muitos momentos que a emoção bate bem forte na gente, especialmente para quem convive com alguém com algumas características que o Ixan demonstra nesse filme. Entendendo ali essa família, a gente tem de um lado esse pai que eu descrevi para você, do outro lado aquela mãe que é o que comumente a gente via mais na minha infância. Era aquela mãe que vivia pro lar, pro marido e pros filhos. Atarefada, muito atarefada. Tem um momento do filme que o pai tem que levantar às 5 da manhã porque ele tem uma viagem de trabalho. Aí tem o filho maior que levanta às 6 porque parece que ele entra mais cedo na escola. E depois tem o Ixan. E aí mostra toda essa rotina matinal dela, incessante, se repetindo por 3 vezes diferente. Então, o que me passou de compreensão é que era de uma mãe que tá até se perdendo no meio das tarefas. Eu acredito que o filme, ele quis justamente retratar uma mãe muito ocupada, muito atarefada, que em alguns momentos tá cansada. E com essa dificuldade escolar do filho, acaba ficando estressada. Tem alguns momentos que ela chega a gritar com ele, que ela chega a brigar, como é que ele não aprende, sabe? Lá no contraponto tem a escola. O que acontece nessa escola? Esse menino destoa dos demais. Ele reprovou, ele tá fazendo pela 2ª vez e mesmo assim ele zera nas matérias, não consegue ler, não se sente parte integrante ali. E quando eu vi aquilo, eu enxerguei o meu filho em muitos momentos. Nas escolas, por onde eu passo, trabalho, eu sempre procuro ter um olhar muito atento para esse tipo de criança desde muito cedo. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, a minha função enquanto psicóloga é olhar e entender essa criança e buscar trazer a educação numa linguagem para que aquela criança possa absorver. Só que eu sei também, hoje em dia mais, mas as escolas não adotam essa coisa de ter um psicólogo dentro de sala de aula em todas as escolas por aí. A gente sabe que isso não é uma realidade brasileira. Muitas vezes, quem tem que ter esse olhar para esse ponto do encaminhamento é a professora que normalmente levanta essa bola na maioria das escolas. Então, com isso, a gente precisa de professores com olhares cada vez mais atentos, buscando formações cada vez mais específicas para conseguir perceber os seus alunos e não achar como era lá no filme, preguiçoso, folgado. Em alguns momentos a gente chegou a ouvir a palavra burro. Aquilo, gente, me chocou num nível. E eu confesso para vocês que o filme é longo, o filme tem quase 3 horas. De uns 40 minutos de filme para frente, eu chamei o meu marido para assistir, porque era muito a história dele também. E aí eu falei: Fernando, você precisa vir assistir esse filme. E ele falou: cara, parece que estão contando a minha história, sabe? É muito maluco isso. Pra mim, o que fica de mensagem desse filme é que as escolas todas precisam passar para os seus professores essa mensagem. Eles precisam assistir. A gente precisa ter cada vez mais aquele professor de arte dentro das salas de aula. Ele é fantástico. Ele é um anjo. Eu falei pro Fernando, eu falei assim: faltou esse anjo na sua vida, né? Só que foram muitos anos atrás.
graças a Deus, hoje a educação está mais evoluída, a gente tem mais conhecimentos. Conforme o tempo foi passando, foram vindo mais estudos, mais pesquisas, mais conhecimento. E que bom que o meu filho não tá vivenciando a educação como o meu marido vivenciou. E eu falei para ele que o Felipe encontre vários professores desse no caminho dele. Eu esqueci o nome do professor, gente, mas ele é assim, de uma percepção, de uma delicadeza, de uma preocupação ímpar. E no filme ele traz para o menino de uma forma tão cuidadosa a explicação do que ele mesmo tem, que eu falei, gente, esse cara não é só um professor, ele é um psicólogo, ele é tudo junto, ele é um combo, ele é um anjo da perfeição ali naquela sala de aula. E a forma como ele trouxe para o menino que ele tinha, sem invadir aquela criança. Lógico, gente, a gente tá falando de um filme, a gente tá falando de uma ilustração, só que eu vim comentar, eu vim trazer esses itens pra você ver como da ilustração a gente pode tirar inspirações e abordagens para trabalhar no dia a dia. E a forma como esse professor abordou, sem invadir a criança, a única coisa que ele fez para que o menino tivesse certeza de é com você que eu tô falando, cara, foi entregar o livrinho que ele desenhou. Então o menino entendeu, ele foi na minha casa. Mas quando ele começou a falar, eu vou contar a história de um menino que não conseguia aprender a ler e escrever, teve muitas dificuldades, tirava notas baixas, tinha mau comportamento, as pessoas falavam que ele era preguiçoso, as pessoas não sei o que, O nome dele, o menino, tipo, é nítida a sensação de que o menino fala ferrou, sabe assim? Tipo, Albert Einstein, aí tipo, ele olha assim, e aquilo é como se acendesse a luz da vida para aquela criança. Porque quando a gente acha os nossos pares, quando a gente acha os nossos iguais, a gente acha conforto. Aquela conversa deu para entender o quanto aquele menino teve fichas caindo. Meu Deus, é isso que acontece comigo, é isso que eu sou, é isso que acontece comigo, não é que eu sou burro, sabe? E aí ele se permitiu ser acessado. Porque todo aquele comportamento ficou nítido, era uma defensiva. Esse era um outro ponto que eu queria abordar com você que é pai, mãe, professora, educadora, psicopedagoga, pedagoga, coordenadora, com você que está envolvido com a educação. Aquela criança que te dá muito trabalho para o aprendizado, ela pode estar vivenciando uma defensiva. Pensa nisso, reveja isso. Talvez essa seja a criança que vai precisar de um encaminhamento escolar. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês da área da educação infantil. E para vocês, pais que me escutaram até aqui e que têm um filho passando por algo parecido, se identificou de alguma forma com o filme, não necessariamente pela dislexia em si, mas por qualquer outra dificuldade que essa criança esteja apresentando dentro da sala de aula, eu diria para você, não hesite, busque respostas, busque ajuda, busque alguém que fale. É porque para essa criança a melhor forma de aprendizado não é o que é para todas as outras. Ele precisa de um jeito específico para aprender, para absorver esse conteúdo. A melhor forma de atingir é através de um encaminhamento escolar, um encaminhamento para um profissional. Normalmente, quando os pais recebem esse tipo de encaminhamento, vem uma tristeza, vem um questionamento, vem uma dor. Eu fiz um vídeo sobre isso, onde eu conto sobre o encaminhamento escolar,
tanto da parte do profissional, quanto receber o encaminhamento escolar, quanto da parte materna. E eu conto a minha trajetória até chegar ao diagnóstico de dislexia do meu filho, tudo aqui no meu canal e lá no meu site. Eu tô deixando os links para você, mesmo do post. Se você for direcionado para o meu site, clicando no post, dentro do post você também tem o vídeo completo sobre a nossa descoberta da dislexia e como que é vivenciar tudo isso, como que foi absorver tudo isso, o meu processo de aceitação. Tem o vídeo aqui também, onde eu falo que é parecido com um processo de luto. É como você processar a perda daquele filho idealizado. Eu falo sobre tudo isso e tô deixando todos os links aqui para você que tiver mais interesse. Mais uma vez, qualquer coisa escreva para mim. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.